Muito boa tarde, professora. Como vai você? Regivalda Souza, né? Hoje nós temos aqui o prazer de entrevistar a professora Regivalda. Ela é escritora, ativista cultural, vinculada à Academia de Letras do Vale do Riachão e da Academia Mundial de Letras da Humanidade, né? E ela é formada também em História pela Universidade Federal do Piauí. É isso, Regi? Fala para a gente aí de você, fala do seu trabalho. Se você quiser complementar aí a apresentação, né? É uma grande honra tê-la aqui conosco. Para mim é uma alegria estar aqui dialogando com vocês e seu público. Eu sou ativista cultural dentro da região do estado do Piauí e trabalho com literatura desde basicamente a adolescência. O meu trabalho dentro da literatura se inicia pelo cordel, pela versão do cordel, porque é uma produção que é muito presente dentro da cultura nordestina, né? E aqui no Piauí não é diferente, temos muitas pessoas, né, que trabalham, que fazem cordel, e desde muito cedo eu sofri a influência dessas pessoas e acabei, por conta dessa influência, enveredando por esse caminho. Contudo, ao longo da minha vida, por conta dos meus processos formativos, eu também acabei por enveredar por outros caminhos dentro da literatura. Por exemplo, eu sou licenciada em História pela Universidade Federal do Piauí, e durante a graduação eu tive a oportunidade de confrontar, digamos assim, um outro tipo de escrita, né? Porque a escrita literária ela é mais doce, ela é mais comunicativa, digamos assim, no que diz respeito a todos os públicos, e a escrita histórica ela é um tanto mais dura, mais objetiva. E eu conheci, a partir da história, né, por exemplo, comecei a fazer produções de artigos, tem inclusive artigos publicados em coletâneas, junto com outros pares, né, e também comecei a mesclar literatura com historiografia. Né? Por exemplo, eu tenho um trabalho que chama-se História em Crônica, que é a produção de crônicas que trazem fatos históricos, ou seja, a forma de escrever literária com conteúdo de historiografia. Né? E, a partir da minha formação, da conclusão do meu curso, eu ingressei também na Academia de Letras do Vale do Riachão, que é um sodalista que é formado por escritores que estão atuando na minha região, né, que são de 6 cidades de Piauí, e que acabaram se reunindo no período da pandemia e dando início a esse projeto que tem por objetivo incentivar a produção literária dentro da região, valorizar a produção que já existe, né, estimulando também o consumo dessa produção, porque não é importante apenas que existem pessoas que escrevam, mas também pessoas que leiam. E dentro desse universo, dessa academia, eu acabei também desenvolvendo, enveredando por outros gêneros que na poesia, né, por exemplo, conto, e me dedicando, né, voltando o meu olhar um pouco mais para o universo infantil. Né? Eu sou professora de formação e catequista por vocação. Né? Enquanto catequista, eu convivo muito com crianças, né? Não somente enquanto catequista, mas também enquanto professora. E por estar em constante contato com esse público, eu comecei a observar, né, como que a literatura poderia influenciar na vida dessas pessoas e como que poderia, né, aproximar esse público, né, dos livros. Aí também acabei buscando desenvolver alguns trabalhos voltados para isso. Regi, a gente está num flanco aí da sociedade, né? Voltado para a questão da cultura, da leitura, do entretenimento, né?
e da construção da história, né? A gente aqui em São Paulo, nós temos um grande escritor chamado Monteiro Lobato, né? Que passou por aqui e dizia que homens são feitos, né? Como é que é, de livros, né? Os livros são que formam os homens, né? E só que ele que escreveu para as crianças, né? Ele escreveu lá do Sítio de Pica-Pau Amarelo, né? Ele tinha um olhar para enredos voltados aí para o público infantil, na perspectiva de construir jovens mais antenados, né? Uma sociedade diferenciada. E aí eu vou aproveitar e vou para a nossa primeira questão, né? Eu tenho aqui muita gente reconhece a importância da leitura, né? Para as crianças, né? No entanto, qual a dificuldade de disseminar esse hábito, né? Como transformar isso? Nós estamos saindo da pandemia aí e nós tivemos um aumento, um incremento de mais de 30% na venda de livros infantis, né? Quer dizer, isso é significativo, né? Eu não sei se mantém ao longo do tempo, mas me parece que o seu trabalho, de muitos outros escritores e pessoas ligadas à área, tem contribuído para esse avanço, né? Eu queria ouvir um pouco você, como construir o hábito da leitura nas crianças, né? Bom, primeiramente, eu acredito que é muito importante você inserir a leitura na vida de uma pessoa desde o momento em que ela passa a existir, né? Porque a literatura, ela ajuda a formar, a formar a consciência, a, a preparar, né, essas crianças para o mundo e para a vida adulta, né? Portanto, a literatura tem essa função social, né? E também, a partir do momento em que eu permito que uma criança ela entre em contato com o livro ainda na infância, eu tenho a possibilidade de construir um público leitor, né? Porque nós vivemos em uma sociedade em que existe digamos assim, uma ideologia que valoriza muito a literatura. Mas nós, infelizmente, quando vai se comparar a realidade das pessoas que valorizam para as pessoas que consomem, as pessoas que leem, as pessoas que compram livros, nós percebemos que tem uma diferenciação, né, nos números, porque existe a ideologia que valoriza, que reconhece a importância do livro, mas existe ainda uma resistência por parte da sociedade no ato de abraçar esse livro, e principalmente no que diz respeito à juventude. A juventude, ela se mostra cada vez mais distante do universo da literatura, talvez porque não teve uma formação na infância, não teve a possibilidade de entrar em contato e de construir essa paixão. Porque, geralmente, a literatura acaba entrando na vida das pessoas por meio da escola, pela mão de um professor e de maneira compulsória, ou seja, o livro é oferecido dentro de um contexto em que o aluno é cobrado por aquela leitura. Então, não existe o desenvolvimento da paixão. Na infância, o aluno, a pessoa, a criança, não vai ler por obrigação. Ela vai ler aquilo que traz um prazer, que encanta, né? O livro é fonte de encantamento. Então, é importante que a gente insira esse livro na infância para que ele seja percebido dessa forma, como algo que é um hábito que traz um, um divertimento, não somente a questão sistemática da transmissão do saber, da construção humana, mas também o livro tem que ser inserido como algo agradável, como algo que está ali para oferecer uma experiência agradável, né? E, com o passar do tempo, tem sim existido um aumento significativo no que diz respeito ao consumo de livros infantis, mas ainda existe uma certa resistência. Onde estaria a dificuldade de transformar
a teoria na prática, ou seja, a ideia de que a literatura é importante no hábito de se praticar a leitura, de se ler para crianças, de se incentivar uma criança a ler. Primeiramente, eu enxergo que a dificuldade está em fatores culturais, porque nós somos uma sociedade ainda de poucos leitores. Dentro de uma sociedade plural, nós temos um pequeno nicho de pessoas que realmente leem. E, portanto, se existe um público leitor adulto reduzido, consequentemente, os leitores infantis também o serão. Portanto, é necessário, para que a leitura realmente esteja inserida no universo infantil, não somente cativar as crianças, mas, em muitos casos, é necessário cativar os pais, convencer os pais dessas crianças dessa importância. Falando enquanto professora, nós temos a realidade em que a escola apresenta o livro para a criança, mas temos contextos em que a família não abraça, em que a família não possibilita, não oportuniza essa criança a ter acesso a esses livros. Portanto, para que o hábito seja realmente construído, é necessário que se haja uma interligação, digamos assim, entre escola e família, porque é necessário fazer com que os livros cheguem até as crianças e cheguem de uma maneira positiva, não como algo que é obrigatório ou como algo que é enfadonho, porque muitas vezes se apresenta a leitura como uma coisa chata. Você tem que sentar ali para fazer uma leitura, enquanto as crianças geralmente querem brincar. O brincar, o lúdico é divertido. A leitura parece ser algo mais enfadonho. Quando você insere, tira, digamos assim, busca meios de tirar essa carga pesada do hábito da leitura para a criança e transforma em algo mais divertido, a criança, consequentemente, vai se aproximar da leitura, vai se permitir fazer e pode se encantar pelos livros. Então, você falando isso para a gente e olhando para a nossa realidade, o nosso país desse tamanho, né, um país gigante, né, o pessoal está, vamos assim, segregado em vários universos, né? O norte, sul, leste, oeste, o centro-oeste, né? O norte e nordeste, e a gente olha as particularidades de cada região, né? E assim, a gente tem aí grandes escritores, tanto do sul ao norte do país, né? Mas tem um ponto comum entre eles, né? Que foi o incentivo dos pais, da família, né? Quanto mais estímulo vem da família, mais facilita aí o processo de leitura, de escrita, de construção de ideias, né? Por que não dizer construção da sociedade, né? Mas, assim, eu queria aproveitar você e fazer uma segunda pergunta, em relação de como a leitura pode contribuir no desenvolvimento da criança, mas eu queria abrir um parênteses sobre a sua pessoa, né? Como é que esse universo, como é que você entrou nesse universo da leitura? Você tinha uma avó que lia para você, os seus pais, ou você foi desbravando o caminho, né? Como é que foi isso na sua vida, Regi? Fala para a gente. Muito bem, então, a literatura infantil, ela está no mundo, digamos assim, há muito tempo. Nós temos escritores, pessoas que escrevem para as crianças, como, por exemplo, os irmãos Grimm, os tradicionais contos de fadas, que foram escritos em livros e que, em muitos contextos, chegaram às crianças por meio da oralidade, por meio da tradição oral. As pessoas mais velhas, o pai, a mãe, que contava a história e muitas vezes dava uma nova roupagem para a mesma história. Por exemplo, tem a história da Pele de Urso, que é um conto de fadas, que não é próprio da nossa região e que chegou ao Piauí por meio da oralidade com a nova roupagem. E, para mim, na minha infância, chegou com o título de Maria Cara de Burro, por exemplo. É porque as pessoas iam ouvindo e repassando e transformando os elementos da história em escrita.
Então, a história infantil, a leitura entra na minha vida por essa via, por meio da oralidade, né? Na minha infância, eu me lembro que o primeiro contato meu com esse universo se deu justamente assim. Minha mãe me contava contos infantis, né? Contos que ela ouvia, né, que ela foi ouvindo por meio também da oralidade que me repassou assim, né? A partir do momento que eu ingressei na escola, eu tive o contato com a literatura escrita, né? Até então, no meu primeiro momento de infância, a literatura entra por meio da oralidade. É a voz de pessoas que ouviram histórias e repassam. E quando eu entro na escola, eu tenho contato com a literatura escrita, com o texto, e eu passo, portanto, sempre, né, a minha pessoa, Regivalda, se construiu desde sempre em contato com o universo da literatura. De uma forma ou de outra, eu era afetada por esse universo, né? E a partir do momento em que eu fui letrada, que eu aprendi a ler, né, eu me transformei, digamos assim, em uma espécie de autodidata. Na minha infância, dentro da minha cidade, nós não tínhamos, é, é, nós tínhamos apenas uma biblioteca, né, e eu me lembro, no entanto, que eu ia para essa biblioteca, fazia leituras lá, e a escola também presenteava os alunos com coleções de livros. Ainda hoje eu tenho alguns destes que eu recebi na escola, que trazem clássicos, né, do universo infantil. E na minha adolescência, na vida adulta, enfim, o hábito persistiu, ou seja, foi algo que sempre esteve presente. A literatura não entrou na minha vida de maneira compulsória, como sendo algo obrigatório, mas sim como sendo algo prazeroso, né? É um momento em um momento de descontração com a minha mãe, em um momento de descontração com a minha irmã, né? Porque eu e minha irmã a gente se reunia para ler livros também na infância. Então foi uma experiência desde sempre muito agradável. E por isso que é, eu entendo a literatura como sendo importante na vida das crianças, que ajudam no desenvolvimento, tanto no desenvolvimento psicológico, por exemplo, no desenvolvimento de valores, né? Porque por meio de um livro, você não está apenas transmitindo a história, mas você está transmitindo valores do seu tempo. Cada livro, cada autor é fruto do seu tempo. Tanto é que, no passado, quando você vai escutar os contos de fadas, os textos infantis do passado, eles trazem, dentro das narrativas, valores, modos de vida que eram próprios de um determinado tempo. E existe atualmente um movimento de escritores que eles reescrevem algumas histórias, tentando colocar nelas, né, as ideologias do presente, porque em determinados pontos elas não envelheceram bem. Por exemplo, quando você vai observar os contos de fadas, no passado, a personagem feminina era colocada como sendo um ser muito passivo, muito frágil, e existem pessoas que reescrevem essas histórias, dando a esses personagens um ar de empoderamento, dialogando com a ideologia do presente. Então, é, por meio de um livro, você tem uma história e uma construção ideológica, né? Uma construção de valores. A criança, ela vai se desenvolver, por meio da leitura, ela vai desenvolver, digamos assim, um vocabulário mais, mais rico, né? Ela vai desenvolver uma consciência crítica também, porque a partir do momento em que essa literatura, esse hábito de ler vai amadurecendo, ela vai procurando ler outras coisas, né? Ela vai construindo a sua visão de mundo e vai também construindo o seu olhar crítico sobre a sociedade. Portanto, tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim: livros não mudam o mundo, livros mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. E é Perfeito. basicamente isso. Se você oferece um livro a uma criança, você está transformando a realidade específica de uma criança, e essa criança, ao longo de sua vida, faz suas ações de acordo com a construção humana que ela foi realizando ao longo da sua trajetória, ela pode transformar outros seres e trazer transformações significativas para a nossa sociedade. Muito bom, muito bom. Você falando assim,
eu vou lá na minha infância, né? Eu sempre... os meus pais tiveram pouca escolaridade, né? Mas o meu pai me incentivou muito a estudar, né? E ele, de uma certa forma, mesmo com baixo entendimento dele, ele enxergava que se eu passasse a linha ali dos estudos, pela linha dos estudos, eu teria uma vida melhor, teria uma condição melhor de vida em relação aos demais, né? E eu fui percebendo que a gente tinha uma proximidade com as letras, né? E as letras, elas acabavam levando a gente para vários planetas, universos, né? Quando você lê lá O Pequeno Príncipe, né? De Saint-Exupéry, quando você vai ler lá A Ilha Perdida, Poliana, os livros infantos juvenis da minha época, né? Mesmo os contos lá de Monteiro Lobato. Então, assim, há uma possibilidade de viajar, né? Sem sair do lugar, né? Quer dizer, você abre as asas da imaginação, né? E depois, influenciado também vamos dizer assim, pelo conhecimento, pela busca do conhecimento, né? Que eu acho que é outra coisa fundamental, e aí abre-se um parênteses, né? É, nem todos se despertam para essa possibilidade no momento correto, né? Uma grande vantagem é que você pode ser um leitor a vida inteira, né? Não tem idade para começar a ler, né? E desde que você tenha tido a oportunidade aí da alfabetização. Então, me parece assim que hoje, por exemplo, eu escrevo para a área de educação, né? Eu produzo aí voltado para a educação, para a complexidade. Isso que é o meu grande encanto aí, né? Quer dizer, eu vejo que existe a cultura oral, existe a cultura regional, existem escritores globais, né? Existe toda essa influência, mas tudo isso nasce no sonho de um menino ou de uma menina, né? Quer dizer, todos passaram por essa etapa. E aí o Vygotsky fala do conhecimento proximal, né? Quanto mais perto você tiver do conhecimento, mais você vai ser influenciado por ele, né? Então, acho que isso aí é um parênteses aí a sua contribuição, né? Mas, enfim, eu acredito que nós, como acadêmicos, né, como escritores, e temos a responsabilidade social de levar essa visão, esse conhecimento à frente, até no sentido da gente alterar os rumos da nossa sociedade, né? Da mesma forma que a educação mudou a minha vida e com certeza mudou a sua, a gente acredita que pode mudar a vida de milhares ou milhões de brasileiros, né? E aí depende muito dessa passagem de bastão, né? Geracional, enfim, o seu trabalho, o nosso aqui, o trabalho que a Academia Mundial de Letras vem fazendo, né? Em termos globais, o cuidado com a língua portuguesa, né? A manutenção das nossas, vamos dizer assim, dos nossos predicados, né? Dos nossos valores, né? Então, eu acredito muito nisso. Aproveitando, eu vou para uma terceira pergunta. Você meio que já respondeu ela, né? Como você percebe a produção literária infantil no mundo e no contexto em que está inserida, né? Eu falei de autores, livros passados, né? Você falou dos contos aí que são clássicos, né? Mas como é que você percebe essa inserção nesse mundo atual com tantos games, né? Vamos dizer assim, com tantas mídias sociais, né? Como lutar nessa contracorrente, né? Você falou aí do cordel, quer dizer que são, né, trabalho escrito, desenhado, né? Como lutar contra isso, para que isso possa resistir a esse momento tão difícil de combate literário, né? Bom, quando você estava falando sobre a questão da busca pelo conhecimento, da aproximação, eu me lembrei de algo de cunho histórico.
né? Que mostra a importância justamente de aproximar as pessoas das letras do conhecimento. Lá na Idade Média, por exemplo, o que obscurecia a visão das pessoas, que fazia com que a sua realidade se limitasse a uma realidade de exploração, isso no que diz respeito, vamos contextualizar, o período do feudalismo, onde as pessoas existiam as castas, você nascia servo, morria servo, não existia mobilidade social, justamente porque também não existia a aproximação dessa classe que estava lá embaixo do conhecimento que estava lá em cima, nas mãos da nobreza ou do clero. A partir do momento que essa classe baixa tem o contato com as letras, com outros universos, ela começa a transformar a sua realidade. E isso acontece também com a nossa sociedade atual. Né? Se eu tenho pessoas que estão distantes do conhecimento, que estão distantes da literatura, o universo dela se limita ao cotidiano, né? ao seu trabalho laboral. Né? Geralmente, uma pessoa que não é letrada, ela tende a trabalhar em ofícios, digamos assim, que são mais mecânicos, né? E, portanto, o olhar dela é mais limitado. Né? A partir do momento que ela entra em contato com as letras, ela enxerga outros mundos, enxerga outras possibilidades e transforma a própria vida, e a partir daí pode transformar também a vida de outras pessoas. Né? Aí, com relação a esse combate que nós temos hoje em dia, né, onde o livro ele está em uma situação de desvantagem, digamos assim, quando se percebe as mídias digitais, o que eu percebo é que existe sim uma dificuldade, uma luta, né, para que você consiga fazer com que um livro seja abraçado, né, enquanto tem outras coisas que parecem ser mais interessantes, mais prazerosas e mais acessíveis, sendo oferecidas cotidianamente para crianças, adolescentes e até mesmo para os adultos. Né? O que eu percebo, né, com relação à produção literária dentro desse contexto é que, né, no passado, o livro ele era a única forma de transmissão do conhecimento, né? Quando a gente vai lá para os primórdios, a tecnologia trouxe outras possibilidades e um desafio para os escritores, né? Porque eles devem buscar se adequar a essa nova realidade. Eu acredito que o confrontar, de modo a tentar colocar o livro acima, acaba, no contexto atual, acaba trazendo uma resistência maior. Né? Ou seja, talvez a busca, o caminho mais assertivo fosse buscar dialogar com as novas linguagens, né? Como, por exemplo, o cordel no passado e ainda hoje, né? Muitos cordelistas. Existe a produção de literatura de cordel impressa, com a xilogravura, que são as ilustrações que estão ali presentes, é algo que deve ser mantido, é algo tradicional, que está presente na nossa cultura, mas também existe a possibilidade de aproximar os leitores desse cordel se utilizando das novas ferramentas, né? Portanto, divulgando esse trabalho literário por meio de redes sociais, né? Se utilizando dos novos espaços. Por exemplo, a Academia de Letras do Vale do Riachão, né, que é uma das instituições a qual me vinculo, ela nasceu, né, dentro de uma realidade de pandemia, onde a realidade virtual era a única que se apresentava como possível, né? Naquele momento de pandemia, 2020, produção de saraus, por exemplo, lançamentos de livros, coisas que eram feitas presencialmente não poderiam fazer por conta das regras que estavam estabelecidas, acertadamente estabelecidas. Né? E, por meio de plataformas digitais, fundou-se uma academia. Pessoas que viviam em contextos diferentes se aproximaram, né? Ideias que talvez sem esse novo espaço não tivessem
se aproximado, acabaram se aproximando também e trazendo uma nova possibilidade, um novo grupo que busca difundir literatura e tudo mais. Ou seja, é importante que continuemos buscando a valorização do livro, isso eu estou dizendo no sentido de um livro físico em si, mas também pode-se utilizar as novas ferramentas a favor dessa luta, né, da divulgação. As mídias ajudam, faz com que o livro chegue mais longe. O livro físico ele fica no espaço de uma biblioteca, por exemplo, um PDF, ele pode ir muito mais longe do que um livro físico, né? E no que diz respeito à produção dos literatos voltados para o universo infantil, o que eu percebo é assim, existem grandes nomes da literatura que fizeram trabalhos muito importantes voltados para a criança, como citou Monteiro Lobato, temos também, já citei o exemplo dos irmãos Grimm, mas na atualidade, o que eu percebo é que ainda existem sim pessoas que escrevem para crianças, mas é um número, digamos, menor do que daquelas pessoas que estão escrevendo para adultos, por exemplo. Dentro da minha realidade atual, na cidade onde eu moro, nós temos, até o ano de 2021, nós tínhamos apenas uma pessoa que escrevia para crianças. Dentro do estado, na contemporaneidade, eu conheço 2 escritoras que escrevem para crianças. É muito Se a pouco. gente pode observar, na É realidade pouco, né? nacional, é pouco. É Nós temos pouco. poucos Ô, Regi, escritores. qual a cidade que você está morando hoje? Qual a sua cidade no Piauí? Alagoinha do Piauí. Como que chama? Alagoinha do Piauí. Alagoinhas do Piauí, né? Qual é a população daí? A população é de 7 mil habitantes, aproximadamente. Tá. Então, mas uma pessoa é muito pouco, 2, né? É muito pouco, né? Então, mas assim, eu olhando, né? Talvez você seja uma delas, né? Das 7 mil, você é uma das escritoras, né? E aí eu já vou emendar a 4ª pergunta, né? Você escreve para crianças, não é isso? Sim. Aí, pronto, aí, Atualmente, achamos uma escritora, né, numa cidade, né? Você é metade da população que escreve, só tem 2, você e mais uma. Mas assim, é aquele 1% que pode fazer toda a diferença, né? Não é isso? Incentivando, né? Abrindo portas para novos escritores, né? Eu quero só abrir um parênteses na sua fala, antes de você falar sobre a sua experiência escrevendo para crianças, né? Em 2019, eu fui convidado para fazer parte como embaixador do Comitê Mundial da Paz, né? E eu falei, bom, já que eu estou me agraciando com esse título, né, o que eu vou fazer por isto, né? E aí me veio essa ideia de levar música de qualidade, trazer entrevistados, né, com informação qualificada, como a sua pessoa, né? E levar isso gratuitamente para a sociedade, né? E aí eu peguei a verba publicitária da minha empresa e converti nesse projeto que é a rádio e o canal nosso no YouTube, né? Então a sua entrevista vai estar tanto na rádio quanto no YouTube. E a ideia nossa de muito em breve nós criamos também o projeto Jovem Escritor, e dentro desse projeto nós estaremos fomentando, apoiando aí, novos escritores. E não pela minha surpresa, né? Já surgiram 3 novas escritoras, né? Que nós estamos aí apoiando o projeto. Elas são poetisas, né? E vão fazer uma coletânea e nós vamos patrocinar essa coletânea em nome aí do projeto nosso, Jovem Escritor, tanto pela rádio como pela academia, né? Então, assim, são algumas ações que a gente acha assim, não, mas são pequenas, né? Mas todo o movimento começa pequeno, não é isso?
E quando se vê, ele já, né, o incêndio sempre pequeno, quando você vê, ele já está grande, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E vendo aí o seu empenho, o seu esforço, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua obra como escritora, né? E também, assim, como a gente aqui pode estar apoiando o seu trabalho aí, né? Para que você consiga chegar ao maior número possível de pessoas, né? Então, fica à vontade, Regi. Queremos ouvir você aí, uma das únicas escritoras aí dessa sua cidade. Pois é. Então, dentro do contexto em que eu estou inserida, escrevendo para crianças, como eu falei, é apenas duas, dentre as quais eu estou. Quando a gente vai ampliar esse número para o cenário nacional, também pode-se perceber que, em comparação à quantidade de escritores que existem, se comunicando com outros públicos, a comunicação com o público infantil ainda é reduzida. Então, foi percebendo isso que eu comecei a observar e a pensar em escrever para crianças. Como eu disse inicialmente, a princípio, eu me identificava como poetisa, simplesmente. Uhum. Eu produzia literatura de cordel e também poemas de verso livre e que não seguia, digamos assim, somente a estrutura do cordel, mas a princípio me identificava dentro desse universo, pela influência que eu sofri da pessoas que estavam próximas de mim também fazendo cordel, por ser algo muito presente na realidade do Nordeste. Entrei em contato com outros gêneros ao longo do meu processo formativo, e no ano de 2020, veio a pandemia, eu tinha um projeto de livro de poesia já elaborado, né, que eu tinha por objetivo lançar naquele ano, mas por conta da pandemia não foi possível. E em 2020, em fim de 2020, aconteceu o lançamento do edital da Lei Aldir Blanc, que tinha por objetivo socorrer o setor cultural, que, por conta da pandemia, foi o primeiro a se estagnar e foi o último a ser socorrido, porque quando tem um contexto em que o distanciamento é obrigatório, o primeiro setor que tende realmente a se fragilizar é a cultura, porque ele lida com o público, né? Um escritor, ele não vai realizar uma atividade, não escreve para si mesmo, ele escreve para pessoas, né? Logo, para que essa produção aconteça, não, não é preciso apenas que uma pessoa esteja escrevendo, que pessoas consumam e que exista a possibilidade de haver o contato entre esse escritor e esse público para o qual ele está escrevendo. A pandemia não existia. Essa via do presencial foi cortada, outros caminhos foram sendo encontrados por meio das mídias digitais e tudo mais, mas no primeiro momento houve sim essa paralisação. Eu concorri, quando lançou esse edital, eu escrevi um projeto de um novo livro já voltado para crianças, que era o projeto do livro do Vale das Flores, que foi lançado no final do ano passado. Por que eu escrevi este livro? Primeiramente, por estar em contato com crianças, em contexto de catequese, em situações de aula, enquanto professora, né? E uma dessas crianças chegou a me questionar, porque eu tenho outros livros publicados, mas na área da poesia. Eu tenho um livro que é intitulado Voz Poética, outro Olho da Estrela. Tenho textos publicados em livros de crônicas e também em livros de artigos científicos. Mas até então eu não tinha nenhum livro voltado para o universo infantil. Então, uma dessas crianças, as crianças que estavam em contato comigo, me questionaram por que eu não escreveria um conto, né? E dali eu comecei a pensar nessa possibilidade, escrevi o projeto do edital e acabou se desenvolvendo. O Vale das Flores é um conto infanto-juvenil, é voltado para crianças e adolescentes, traz temáticas que estão presentes no nosso cotidiano, temáticas também que foram pensadas a partir desse contato com esse público,
é porque, por estar convivendo com eles, eu acabei por ouvir, né, muitas questões relacionadas a esse universo. Por exemplo, dentre os meus alunos, existiam crianças, meninas, que olhavam para os contos de fadas, mas não encontravam nenhuma representatividade neles, no sentido de que olhava para os contos de fadas tradicionais e tinha Branca de Neve, Cinderela, personagens que geralmente são brancas e loiras, né? E esses meus alunos, essas minhas alunas não, eram negras, cabelo encaracolado, então onde está esse segmento dentro da literatura infantil? Então, eu busquei produzir um conto que dialogasse com essas questões. Então, dentro do conto Vale das Flores, eu tenho 3 personagens, né? Uma dessas personagens é uma princesa negra, né, justamente para aproximar, né, para buscar uma representação, né, de um segmento que ainda, de certo modo, se encontra marginalizado dentro da literatura. Quando você vai observar, existe realmente, não existe muita representatividade desse segmento, né? E dentre os temas que eu procuro abordar dentro do Vale das Flores, tem uma temática, né, na verdade são 3 personagens, e cada personagem tem uma espécie de, de missão social a cumprir, né? Porque eu acredito que a literatura não tem apenas a função de entreter ou de divertir, mas tem também uma função social. Tem que levar uma comunicação, uma representação, enfim, existe, é um veículo que você pode dialogar sobre temas relevantes para a sociedade. Então, as minhas personagens, elas têm cada uma função social, tem essa princesa negra que o objetivo, digamos assim, da sua criação foi esse, de dar representatividade, de fazer com que essas pessoas, essas meninas, se enxerguem como princesas também, não simplesmente como o personagem coadjuvante, que geralmente está nas novelas, né? Você vê na novela a pessoa negra, geralmente ela está ali no secundário. Nunca, é muito raro você encontrar uma narrativa onde uma pessoa negra seja o centro, seja o protagonista. Então, tem por esse objetivo, porque ajudando esses seres também, essas meninas, a se valorizarem, né, a valorizarem e a reconhecerem a própria identidade. Então, que muitas vezes é negada, né, porque ser negro, dentro da construção social brasileira, sempre aponta como sendo algo ativo, algo pejorativo. Então, é uma desconstrução que ao longo do tempo a sociedade vem conseguindo fazer, que ainda é um caminho muito longo. Existem muitas coisas ainda que precisam ser desconstruídas, e a literatura pode ajudar, né? Ajudar nessa desconstrução, enquanto essas crianças ainda são pequenas, para que não sofram, digamos assim, mais no futuro. Tem também tem uma personagem dentro desse conto que traz tem como função social, digamos assim, promover uma, uma discussão, digamos assim, no tocante ao feminismo, né? Porque existe atualmente a ideologia, existe muitos conceitos que tiram a legitimidade do feminismo, né? E dentro uma dessas minhas personagens vem mostrar, né, a importância, digamos assim, do ser feminino na sociedade, da sua força, da sua coragem, enfim. É uma personagem que tem a função social, digamos assim, de empoderar pessoas, né? E assim, esse conto, ele foi publicado no final do ano passado e tem um significado importante para mim, porque é o primeiro conto que eu escrevo para crianças, né?
Então, é por meio dele eu estou dialogando com o mas público. como que a gente consegue ter acesso a esse material? Como é que a gente consegue ter acesso? Ele está disponível em PDF? Bom, Ele está impresso? Tem que ligar para você aí? Como funciona para a gente ter acesso a esse material? o livro ele foi publicado, né, de forma impressa, Tá. né? Ainda existe sim a possibilidade de ser publicado em PDF, um e-book, né? Até porque eu tenho buscado olhar, né, para as mídias como sendo uma possibilidade de fazer com que os trabalhos cheguem mais longe, os livros cheguem mais longe. Então, existe a possibilidade, mas ainda não está disponível em PDF. Atualmente, o livro está impresso, né? Para adquiri-lo, é necessário que entre em contato comigo, né, ou com algumas pessoas, né, que estão na minha região e que têm o livro para oferecer para o público, né? Também tem em algumas livrarias da minha região. Legal. Nós vamos... depois você deixa aí nós temos o contato seu aqui, quem tiver interesse, nós vamos deixar também aqui nos comentários aqui do programa o seu telefone de contato para as pessoas que tiverem interesse em adquirir o livro, né? Nós aqui da rádio vamos adquirir os dois para sortear. Todo mês a gente faz sorteios dos livros dos nossos entrevistados, né? Então, depois vou pedir para você mandar aí o número da conta direitinho, né? Vou mandar o nosso endereço para a gente poder fazer o sorteio aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, né? Então, assim, eu queria convidar você para outras oportunidades. O tempo sempre anda rápido, né? Quando o papo está bom, o tempo vai acabando, né? Mas, assim, foi um prazer enorme esse nosso primeiro contato, né? A gente espera que seja o primeiro de muitos contatos, né? Um dos grandes objetivos nosso aqui é incentivar a literatura, incentivar novos leitores, novos escritores, jovens escritores, né? E fazer com que o nosso trabalho dê voz, né, para a comunidade de escritores. Então, assim, eu vou deixar esse último minuto para suas considerações finais, né? Qual que é o seu alerta para a humanidade aí? Fique à vontade, Regi. Bom, eu gostaria, né, de agradecer, né, pela oportunidade, pelo espaço cedido, né, para que eu possa dialogar um pouco sobre a minha perspectiva e a minha trajetória com o seu público, né? Foi um momento muito, muito significativo. Eu falo muito às vezes, Imagina. mas assim, a última mensagem que eu gostaria de deixar é que a leitura é uma ferramenta que pode transformar assim, a sociedade, libertar as pessoas, né? E por meio dessas pessoas trazer respostas para muitas questões humanas que envolvem a cada um de nós, né? Por exemplo, muitas vezes a gente olha para um livro, a gente encara aquele texto apenas como algo frio, algo que muitas vezes, a princípio, por termos esse olhar distante, não teria como me afetar, mas todo livro traz uma carga de saberes, de valores, de percepções que afetam cada leitor e afeta cada leitor de uma maneira diferente, né? A minha forma de perceber um livro não é a mesma forma de outra pessoa perceber. Cada um faz a sua leitura, cada um extrai de um livro aquilo que contribui para, para si. Então, vamos nos permitir abraçar os livros, nos aproximar da literatura, aproximar as crianças da literatura, porque é como foi dito, nós temos a vida inteira para ser leitores, podemos começar na adolescência, na juventude, na vida adulta, ou até mesmo na terceira idade. Mas quanto antes a gente se aproximar dessa fonte
saber, de esperança, mais tempo nós teremos para nos transformar e transformar aqueles que estão ao nosso redor. Então, muito obrigada. Estou muito feliz, muito contente por ter participado. Né? É isso. Nós queremos agradecer aqui, em nome da Rádio Flap, dos nossos ouvintes, internautas, né? E reafirmar aqui o nosso interesse que você venha outras vezes, né? Trazendo aí, sei lá, a gente tem olhado muito assim, da mesma forma que a gente desenvolve novos talentos na escrita, né? Incentivar os escritores também a se exporem, né? E trazerem contos, né? E utilizarem aqui os nossos meios de mídia para chegar aí para outros, para todos os cantos do mundo, né? Muito obrigado, né? Fiquei imensamente aí feliz de conhecê-la, né? Um abraço virtual, né? Porque não dá para dar um abraço pessoal, né? E a gente vamos nos falando. Depois me manda aí o contato para a gente adquirir os livros, né? Nós vamos colocar aqui os seus livros à disposição dos nossos ouvintes, né? Todo mês a gente faz um sorteio de livro, né? E a nossa ideia aí, em breve, ter os seus livros aqui para sorteio também. Mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso na sua carreira, né? E que Deus te ilumine ricamente aí no seu propósito. Obrigada.